dia, comunidade. Bom dia, comunidade. 8h15 de volta no nosso programa Bom Dia Comunidade, depois de um momento de reflexão e oração da manhã, nesta terça-feira, 4 de maio de 2021. Começando a nossa hora de informação com a previsão do tempo. Previsão do tempo 87. Nesta terça-feira, o tempo ainda seguirá estável devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que irá desfavorecer a ocorrência de chuvas em todo o estado. Espera-se ainda pouca variação de nebulosidade em grande parte do Paraná e temperaturas elevadas em todos os setores. Ainda haverá também condição favorável para a formação de nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer em vários pontos dos Campos Gerais, Centro-Sul e na RMC. Em Santa Helena, o dia iniciou com 19 graus. Nesse momento, a temperatura é de 23 e a máxima é de 32 graus. Não há probabilidade de chuva ao decorrer do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 36% e 58%. Previsão do tempo 87. Ainda sobre o clima, o abril mais seco da história voltou a agravar a crise hídrica aqui no Paraná. A crise hídrica voltou a se agravar no Paraná, o que reforça os pedidos para o uso racional da água. Curitiba e outras 7 cidades tiveram o abril mais seco desde o início da série histórica em 1998. Dos 13 municípios analisados pelo CIMEPAR, a pedido da Agência Estadual de Notícias, apenas em Guaratuba, no litoral, a chuva foi superior à média. No total, a precipitação nos 13 pontos diferentes do estado foi de 369 milímetros, ou 25,7% da média histórica, estimada em 1.434 milímetros no acumulado para essas mesmas áreas. Londrina foi a cidade em que menos choveu no mês passado entre os locais pesquisados, apenas 0,6 milímetros. A expectativa era de 85 milímetros. Pato Branco teve 3 milímetros, Maringá 3,4, Cascavel 3,8, Guarapuava 4,8, Umuarama 4,8 e Campo Mourão 7,6 milímetros aparecem na sequência, todos com o pior abril da história. Ponta Grossa com 9,6, Cambará 10,8 e Paranavaí com 17,6 milímetros também apresentaram chuvas bem abaixo da média. Já Foz do Iguaçu registrou 41,3% do volume aguardado. Na capital, que convive com um severo rodízio no fornecimento de água desde o ano passado, a precipitação atingiu 8,8 milímetros, cerca de 10% do esperado para o período. Tendência em Curitiba que reforça o cenário de março, o mais seco em 24 anos, e confirma a previsão dos institutos de meteorologia para um período de baixa precipitação entre o outono e o inverno. Nesta segunda-feira, a média dos reservatórios no Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e região metropolitana era em 54,08%, uma queda significativa em relação ao último dia de março, quando o índice mostrava 60,79%. O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Gonchoroski, disse que embora já houvesse a previsão de poucas chuvas, a situação em abril superou negativamente as expectativas, porque ficaram muito abaixo da média. Nós começamos o mês de abril com praticamente 61% do nível dos reservatórios. Infelizmente, dada uma das piores níveis de chuva dos últimos 23 anos, ou o pior nível de chuva nos 23 anos do mês de abril, nós fechamos o mês com 54,9%. Ou seja, tivemos uma perca de 5% ou 5 pontos percentuais do reservação. Perdemos em abril praticamente o que nós acumulamos em janeiro. Então são índices muito ruins que nos preocupam bastante e que nós não esperávamos que fossem tão ruins agora. O problema é que as 3 primeiras semanas de maio também há indicativos de pouca chuva e somente no final de maio alguma chuva mais significativa. A expectativa, segundo o CIMEPAR, é que em maio as chuvas sigam abaixo da média em todo o estado. A Sanepar informou que mantém investimentos e tem antecipado obras estruturantes para mitigar os efeitos da crise hídrica.
Estão em andamento em Curitiba as obras de construção de mais 4 reservatórios e a implantação de 107 quilômetros de rede que vão melhorar o sistema de distribuição de água na região metropolitana. Além disso, foi antecipada a captação de água do Rio Capivari para reforçar a barragem do Iraí, além de iniciar em breve a captação de água da bacia do Rio Verde. Repórter Rudy Bagatini. 8h21. Nos dias 19, 20 e 22 de abril, os professores que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, participaram de formação online ofertada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura através do programa A União Faz a Vida. A formação esteve dividida em 3 momentos e foi conduzida pelos assessores do programa, o professor Amauri de Lima e a professora Sabrina Conde, com os seguintes temas: flexibilização curricular, abordagens alternativas, projetos, jogos e brincadeiras na aprendizagem, competências socioemocionais, atitudes para a vida. Para a conclusão da formação, os educadores apresentarão um relato de boas práticas, experiências que dão certo, envolvendo os temas cooperação e cidadania. Estudantes dos primeiros aos 5º anos do ensino fundamental do município de Santa Helena receberam materiais didáticos dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, GPP, programa realizado em parceria com o Sebrae. O material de apoio é utilizado pelos professores que ministram a disciplina de empreendedorismo e cidadania. Cada estudante recebeu um livro que será utilizado durante as aulas, auxiliando no desenvolvimento de habilidades e competências, tornando a aprendizagem lúdica e interativa. Junto com os livros, material de apoio do professor, as escolas também receberam um banner, o qual destaca os 10 comportamentos empreendedores que são características de referência significativa no desenvolvimento da sociedade. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Evandro Miguel Zado e a presidente do Poder Legislativo de Santa Helena, Fabrícia Bedendo, receberam no Paço Municipal uma comitiva do município de Imbaracaiú, do Paraguai. O objetivo foi unir forças para pleitear a reabertura da travessia de passageiros e veículos de passeio, através do Porto Internacional de Santa Helena. A comitiva paraguaia teve a presença de vereadores daquela cidade, Adejame Pavei e Davi Bax, liderados pelo presidente da Câmara de Conselhares daquele município, Francisco Gaioso, além de empresários do setor de transportes e membro da aduana paraguaia. O encontro serviu para discutir questões relacionadas à travessia, especialmente a estratégia para agir em conjunto buscando a diminuição das restrições em razão da pandemia. Atualmente, e por força de um decreto do governo paraguaio, apenas veículos de carga podem realizar a travessia. Da reunião, resultou na formalização de uma ata que será encaminhada à presidência da República do Paraguai, na qual as autoridades municipais dos 2 países ressaltam a importância da reativação do tráfego. Recentemente, o prefeito Zado formalizou pedidos ao embaixador do Paraguai no Brasil e ao delegado da Polícia Federal, demonstrando preocupação com a restrição e solicitando a reativação da travessia para passageiros e veículos de passeio. A reunião também contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Aquiles Marcelo Alba, e da secretária municipal de Saúde, Cristiane Moser Binco, além da representante da Vigilância Epidemiológica, Rosângela Dizers, e também outros servidores do município. A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena, a CISA, promove nesta quarta-feira, dia 5, uma palestra gratuita para o lançamento da campanha Comprar Aqui dá Sorte. A edição da campanha para o Dia das Mães ocorre no período do dia 1º a 31 de maio, com R$10 mil em premiação por intermédio de 148 raspinhas premiadas. A palestra marca a abertura da campanha, que também terá R$10 mil para o Dia dos Pais, de 1º a 31 de agosto, e R$25 mil para a edição de Natal e Ano Novo. Ao todo, são R$45 mil. O tema principal da palestra, com a especialista em comportamento humano, Ana Maria Canton, será a mudança que você quer está na decisão que você toma. Os principais assuntos estão ligados a respeito dos nossos comportamentos repetitivos e inconscientes. É um tema baseado na neurociência cognitiva, que explica por que nós agimos da forma como nós agimos. O grande objetivo da palestra é mostrar para os comerciantes, para os empresários, que a mudança que nós estamos buscando nesse cenário econômico está justamente nas decisões diárias e corriqueiras que nós tomamos. Muitas vezes
vezes nós estamos esperando um verdadeiro milagre, uma mudança no perfil comportamental dos nossos clientes, mas esquecemos que nós, quanto empresários, também somos clientes de outras empresas. Ou seja, o nosso próprio comportamento tende a influencia muito no comportamento dos nossos clientes. E é bastante interessante que eu gosto de falar sobre energia vibracional, que é um campo da física quântica, que mostra o quanto os nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, algo como pensar na crise, nos problemas, nas dificuldades, de que não está bom, de que não vale a pena fazer campanha, nem promoção, ou não se permite fazer coisas diferentes, acabam influenciando de uma forma muito significativa o campo energético das pessoas e dos ambientes onde nós estamos vivendo. Então, o tema da palestra, que é a mudança que nós queremos estar na tomada das nossas decisões, é uma prova científica e prática a respeito do quanto nós podemos mudar a realidade que está à nossa volta, mudando os nossos próprios comportamentos. Conforme a secretária executiva da CISA, podem participar empresários tanto de Santa Helena quanto da região. Gostaríamos de reforçar que essa palestra ela vai acontecer de forma gratuita, então não tem custo para os empresários, está aberto também para os empresários de Santa Helena e de toda a região. Nós estamos com uma parceria com as associações comerciais da região, também vão estar divulgando para as empresas da região, e as inscrições elas serão realizadas através do fone WhatsApp 45 98405 6356 até a tarde da próxima quarta-feira, para a gente poder estar se organizando também. O link de acesso para a palestra, que vai ser online, ele vai ser disponibilizado via WhatsApp dos participantes. Então é interessante que os interessados que queiram participar da palestra façam o contato com a gente, façam um pré-cadastro e nós estaremos mandando na sequência, então, o link da palestra que vai acontecer na próxima quarta-feira. Fica o convite aí, então, a todos os empresários do município e de toda a região. Somente uma chapa é inscrita para a diretoria do Conselho dos Lindeiros. Uma chapa foi protocolada até a finalização do prazo de inscrição nesta quinta-feira, às 2h30 da tarde, nesta segunda-feira, melhor dizendo, para concorrer à diretoria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. A AGO, Assembleia Geral Ordinária, ocorrerá nesta quinta, dia 6. Estão convocados prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores e presidentes de associações comerciais e empresariais dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. A chapa inscrita tem como presidente o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, vice-presidente Evandro Miguel Grade, prefeito de Santa Helena, secretário Giovanni Malazaf Fim, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Entre Rios do Oeste, vice-secretário Ademir Pereira da Silva, presidente da Associação Empresarial de Medianeira, tesoureiro Givanildo José Tirolte, representante da Câmara de Vereadores de Guaíra, e vice-tesoureiro Vanderlei Caetano Sauer, representante da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma presencial no Centro Cultural Arte e Encanto, em Pato Bragado, nesta quinta às 2h30 da tarde, em primeira convocação, e também em segunda convocação, se necessário, às 15 horas, com qualquer número de conselheiros. 8h28, 21 graus. Segundo o boletim informativo divulgado pela Secretaria de Saúde desta segunda-feira em Santa Helena, 2.381 casos de Covid-19 já foram confirmados no município. Há 2.279 já recuperados e 3.076 casos descartados. Só de domingo para esta segunda, foram confirmados 13 novos casos. Estão ativos 57, cujos pacientes podem transmitir o vírus, e 83 casos estão em investigação, considerados suspeitos. Ainda há 6 pessoas internadas em enfermarias e uma em UTI. Já foram confirmados 45 óbitos no município. O Paraná registrou nesta segunda mais 63 mortes por Covid. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira mais 1.359 casos de Covid-19 e 63 óbitos.
Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o estado soma 949.530 casos e 22.529 óbitos. O informe relata que 2.375 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Há outros 2.362 pacientes que aguardam resultados de exames. A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 63 pacientes. São 28 mulheres e 35 homens, com idades que variam de 32 a 83 anos. O monitoramento registra também 5.717 casos de pessoas que não moram no estado. 145 foram a óbito. Mais informações em www.saude.pr.gov.br. Repórter Rudy Bagatini. A primeira remessa das vacinas contra a Covid-19 produzidas pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, já está no Paraná. As 32.760 doses desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na noite de ontem. De lá, o material foi encaminhado ao CEMEPAR, Centro de Medicamentos do Paraná, para validação de qualidade e armazenamento. Os imunizantes são parte do primeiro lote de 1 milhão de doses enviado pela fabricante ao Brasil. Nesta remessa, o Ministério da Saúde distribuiu 500 mil doses para os 26 estados, mais o Distrito Federal, enquanto a outra metade, referente à segunda dose, será encaminhada nos próximos dias. O governo federal tem um acordo de compra de 100 milhões dessas vacinas. Por causa das especificidades técnicas e exigências de armazenamento em temperaturas muito baixas, as vacinas da Pfizer serão distribuídas apenas em Curitiba, seguindo a orientação da Coordenação Geral do PNI, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Segundo o secretário da Saúde, Beto Preto, aqui no Paraná, cada frasco tem 6 doses. Uma vez aberto o recipiente, o espaço de aplicação será de 6 horas. O lote de vacinas para grávidas e pessoas com comorbidades será distribuído hoje, terça-feira. Com a nova remessa de vacinas recebidas na manhã desta segunda-feira, o Paraná dará início à imunização contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, grávidas e mulheres que deram à luz recentemente. Foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado 391.500 doses da AstraZeneca Fiocruz, que somadas às 14.600 unidades da Coronavac Butantan, totalizam 406.100 doses disponíveis para aplicação na população paranaense. As vacinas compõem o 16º lote encaminhado ao Estado. Elas serão distribuídas nesta terça-feira para as 22 regionais que integram a rede de saúde do Paraná. Do quantitativo de vacinas AstraZeneca Fiocruz, são 235.991 doses para aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, além de pessoas com deficiências permanente e grave. O Paraná estima 1.729.359 pessoas inclusas nesses segmentos. Do lote da Covishield, também serão 116.269 imunizantes para continuar a vacinação de primeira dose de pessoas com 60 a 64 anos. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, todas as gestantes podem ser vacinadas nesta etapa. As puérperas apenas que apresentam comorbidades. Todas as gestantes e as puérperas com comorbidades. Quais são as comorbidades? Nesse momento, quem primeiro entra na lista são os pacientes em hemodiálise, são os pacientes renais crônicos com por idade. Os em hemodiálise todos entram já. Para pessoas com deficiência, portadores de síndrome de Down, entram também nas comorbidades. Pacientes com cardiopatias graves, pneumopatias, e aí entram as bronquites, as asmas, todas elas com um caráter mais grave. Diabetes mellitus também entram nessa relação primária. Pacientes com câncer, transplantados também têm direito a essa dose nesse momento. Aqueles chamados imunossuprimidos, que tomam medicamentos que deixam a imunidade um pouco rebaixada, todos esses pacientes estão indicados
a tomar as doses da vacina contra o coronavírus nesse momento. As pessoas com síndrome de Down, com doença renal crônica, gestantes e que deram à luz recentemente serão vacinadas independentemente da idade, enquanto a vacinação daquelas com comorbidades ou deficiência permanente severa, nesse primeiro momento, alcançará apenas aqueles que têm entre 55 e 59 anos, depois 50 a 54 anos e assim por diante. As pessoas com comorbidades terão que comprovar a doença para receber a vacina. Segundo o Plano Nacional de Imunização, o cidadão que tiver câncer, for transplantado ou imunossuprimido só poderá ser vacinado com a prescrição médica. No caso de quem já fez acompanhamento médico no SUS, as informações constam no prontuário do paciente. Os outros integrantes do grupo podem apresentar exames, receita ou atestado médico, além do formulário criado e disponibilizado no portal do Conselho Regional de Medicina, preenchido pelo médico assistente. Esses pacientes, quando estão dentro do âmbito do seu tratamento no Sistema Único de Saúde, já têm os prontuários à disposição. Fica mais fácil. Agora, em se tratando de cidadãos que também têm direito, mas não são pacientes do SUS, são pacientes de convênios ou em caráter particular, eles necessitam apresentar a documentação da sua patologia para entrar nessa prioridade, nesse grupo de risco prioritário. E isso cabe ao médico assistente que faz o acompanhamento desses pacientes ao longo do tempo. Existe até um formulário que o próprio Conselho Regional de Medicina já criou, que também vai servir como um lastro de responsabilidade para os médicos que vão assinar, vão chancelar esse documento para os vacinadores. As unidades da Coronavac Butantan serão destinadas para 2.747 primeiras doses em profissionais da segurança pública e salvamento, além das Forças Armadas. Também serão aplicadas 8.103 segundas doses em trabalhadores de saúde e 2.339 doses em profissionais da segurança pública e salvamento. Repórter Rudy Bagatini. Agora são 8h37. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, promove hoje, desde as 7h30, no ponto de táxis da rodoviária municipal, mais uma etapa de vacinação contra a Covid, contemplando pessoas com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina. A partir das 9 horas, logo mais, iniciará a vacinação da segunda dose para os idosos acima de 65 anos que receberam a primeira dose da Coronavac entre os dias 5 de março e 9 de abril. Neste dia, a vacinação então ocorrerá apenas na cidade. E é importante que as pessoas apresentem o cartão SUS e o CPF, e para quem vai receber a segunda dose também é necessária a carteirinha de vacinação. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, do PSD, anunciou ontem que a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná decidiu antecipar o início da vacinação de professores e demais profissionais da educação contra a Covid. Segundo Bakri, o secretário Beto Preto pretende iniciar a vacinação de professores e profissionais da educação, ao mesmo tempo que a imunização das pessoas portadoras de comorbidades. De acordo com o líder governista, Beto Preto planeja remanejar doses da vacina para os profissionais da educação, mesmo que o Ministério da Saúde não concorde com a reivindicação do Paraná. Trabalhadores informais e inscritos no CAD Único, nascidos em março, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal no dia 11 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. O Ministério da Educação, MEC, divulgou nesta segunda-feira o calendário com os prazos de inscrições para o SISU, o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Os programas aumentam as chances de ingresso no ensino superior. Inscrição do SISU vai até o dia 6 de agosto, o do ProUni do dia 13 ao dia 16 de julho, o SISU começa no dia 3 e termina dia 6 de agosto, e o do FIES, o período de inscrição será do dia 27 ao dia 30 de julho. O presidente Jair Bolsonaro decidiu sancionar com vetos o projeto de lei que cria o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
É um pacote de medidas econômicas de ajuda aos setores de eventos e de hotelaria. O prazo para análise presidencial terminava ontem, segunda-feira. De acordo com a equipe econômica, serão 4 pontos de atuação: o parcelamento de dívidas tributárias, a compensação de parte dos prejuízos causados pela pandemia e 2 linhas de crédito, uma pelo PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que vai destinar 20% dos recursos aos negócios beneficiados pelo PERSE, e outra linha de crédito por meio do FGI, o Fundo Garantidor para Investimentos, que é gerido pelo BNDES. O texto aprovado no Congresso Nacional dia 7 de abril também previa redução de impostos, mas esse trecho foi vetado. O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, justificou que os parlamentares não apontaram de onde sairiam recursos para equilibrar a arrecadação federal. Mesmo assim, o governo informou que pode negociar a redução de impostos de maneira pontual. Isso vai ser decidido após ouvir os representantes de setores. O novo tratado do Mercosul pretende combater os tráficos de crianças. O Congresso Nacional promulgou nesta segunda-feira um novo Tratado do Mercosul para combater crimes de tráfico e sequestro de crianças e adolescentes. O tratado prevê a criação de uma base de dados compartilhada sobre menores em situação de vulnerabilidade, com troca de informações sobre paradeiros de criança e comunicados de saída de menores de seu país de origem. Os dados compartilhados serão sigilosos e somente autoridades competentes terão acesso. Fábio Paes, especialista em direito da infância, afirma que a integração desses dados leva à ampliação da rede de proteção em diversos países. Esses protocolos, eles acionem cada vez que aconteça alguma situação ou que essa criança exista em outro país ou venha a existir nos dados desse país, isso já bata direto nesse sistema unificado. Hoje nós não temos uma plataforma de trabalhar com uma mesa comum para alguns países. Então, o Mercosul adotando esse procedimento legal de maneira interpaíses facilita muito a atuação de casos que venham a acontecer. Fábio ainda destaca que o compartilhamento desses dados será um desafio no Brasil, sendo necessário inclusive a criação de mecanismos de unificação e monitoramento das informações, como um observatório da infância. O acordo foi assinado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela em 2008. O Tratado do Mercosul agora segue para a ratificação do presidente da República para começar a ter validade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 8h42, a República Democrática do Congo declarou nesta segunda-feira o fim do surto de ebola que começou em fevereiro desse ano no país, na África Central. Ao todo, 12 pessoas foram infectadas e 6 morreram pela doença na província de Kivu do Norte. Esse foi o 12º surto a atingir o território congolês e o 4º em menos de 3 anos. Em comunicado, o Ministério da Saúde do Congo, através do ministro Jean-Jacques Mbugani, comemorou o sucesso da operação de combate à doença realizada apesar do contexto de segurança enfrentada na região e da pandemia de Covid-19, que também atinge o país. Mais de 20 pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas no México com a queda de um viaduto no momento exato em que passava o metrô. Há crianças entre os mortos. O viaduto caiu sobre uma das estradas mais movimentadas da cidade do México. As equipes de socorro foram chamadas imediatamente ao local, onde permanecem. Muitos dos trabalhos de ajuda, no entanto, tiveram que ser interrompidos porque há risco de que outras partes da estrutura do viaduto possam desabar. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da noite, lá no horário local. O próprio trem do metrô, de acordo com agências de informação, está muito instável. Há o risco de que outros vagões caiam. Falando agora sobre o caso Henry, Comissão de Justiça aprova a denúncia contra o Dr. Jairinho. Agora o processo será enviado novamente ao Conselho de Ética. Vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, acusado de envolvimento na morte do menino Henry Borel, poderá
ter o mandato cassado. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que aprovou por unanimidade o prosseguimento da denúncia contra o parlamentar. A partir de agora, o processo será enviado novamente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que se reúne já nesta terça-feira para sortear o relator do caso. O pedido de cassação foi formulado pelo próprio Conselho de Ética na semana passada e tem por base a investigação conduzida pela Polícia Civil sobre a morte do menino Henri Borel, que nessa segunda-feira completaria 5 anos de idade. Doutor Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, estão presos preventivamente, acusados do crime. Agora, o Conselho de Ética vai entrar na fase de instrução processual, com prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 15. Nessa etapa, doutor Jairinho deverá apresentar defesa. Podem ser ouvidos depoimentos e cabe ainda análise de provas. Depois, o relator apresenta seu parecer, concluindo pelo prosseguimento da representação ou pelo seu arquivamento. O parecer será submetido ao Conselho de Ética e, se aprovado, a votação final sobre perda do mandato ocorre em plenário, sendo necessário voto favorável à cassação de pelo menos 2/3 dos vereadores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 15 minutos para as 9 horas, trazendo informação policial. Por volta da 1h30 da tarde de ontem, segunda-feira, socorristas do SAMU e Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Cidade Alta, em Santa Helena. De acordo com informações, o veículo Hyundai Azera seguia pela rua Amadeu Bortolini, sentido Avenida Brasil, e uma scooter Yamaha Jog seguia pela Avenida Rio Grande do Sul, sentido Avenida São Paulo. A condutora da Jog sofreu escoriações e tem suspeita de fratura em uma de suas pernas. Os danos no Azera foram de pequena monta e na Yamaha de média monta. Um acidente envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta deixou como saldo um óbito e uma pessoa ferida em São Miguel do Iguaçu. O acidente ocorreu na noite de ontem na estrada de acesso à comunidade São Lourenço. De acordo com as primeiras informações, a moto seguia sentido à comunidade São Lourenço e acabou colidindo em frente com o ciclista, que seguia rumo à cidade. Os socorristas do CIAT se deslocaram até o local para atender as vítimas, porém nada puderam fazer para salvar a vida do ciclista, que entrou em óbito no local. Na moto estavam 2 pessoas, sendo que o carona sofreu ferimentos leves, o qual foi encaminhado ao PAN e o condutor não se feriu. A Polícia Militar também se deslocou ao local do acidente e isolou a área até a chegada da Criminalística e IML. Na tarde desta segunda-feira, policiais militares do BPFROM realizavam abordagens na rodoviária de Guaíra quando abordaram um homem de 26 anos. Ao verificar as informações do indivíduo no sistema policial, foi encontrado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela 2ª Vara do Tribunal de Júri de Curitiba pelo crime de homicídio. Na bagagem do indivíduo, os policiais encontraram tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 24 quilos. O homem preso e encaminhado com a droga aos procedimentos cabíveis. Câmeras de segurança registraram o momento em que a Escola Municipal John Kennedy, que fica em Colombo, região metropolitana de Curitiba, foi alvo de vandalismo no sábado. Conforme as imagens, a ação foi praticada por crianças e, por isso, as cenas foram borradas. Nas imagens, os meninos aparecem quebrando o vidro de uma porta. Eles conseguem passar por um pequeno espaço e começam a depredar tudo. Em seguida, os invasores conseguem tirar os extintores da parede e acionam o equipamento. Atividades dos alunos, equipamentos eletrônicos e livros foram destruídos. A ação foi descoberta na manhã de ontem, quando a zeladora chegou para abrir a escola. Pelo levantamento inicial feito pela equipe da escola, foram levados aproximadamente R$100 da Associação de Pais e Mestres. Apesar disso, ficou a destruição. No domingo, dia 2, policiais militares do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, realizavam um patrulhamento na cidade de Matelândia durante a Operação Horus, quando abordaram um ônibus com destino a Campinas. Durante revista veicular, foram encontrados em um compartimento do banheiro medicamentos contrabandeados, além de tabletes de substância análoga à maconha. Um passageiro de 20 anos foi identificado como proprietário dos ilícitos. Ele informou que levaria a droga e medicamentos para o estado de São Paulo. Após pesagem, a droga totalizou 8,5 kg. O homem foi detido e encaminhado com os materiais apreendidos aos procedimentos cabíveis.
Um casal de Florianópolis, Santa Catarina, foi assaltado durante travessia da Ponte Internacional da Amizade em direção ao Paraguai, onde fariam compras. Segundo a denúncia feita à polícia paraguaia, o casal pegou uma van para cruzar a ponte quando foram abordados no interior do veículo por 4 homens armados. O casal perdeu R$ 2.700. De acordo com eles, decidiram pegar a van que ofereceu serviço de transporte alternativo para cruzar a fronteira. No caminho, outros 2 homens, disfarçados de passageiros, entraram no veículo, uma Toyota modelo Vox ou Noah. Porém, durante o trajeto, os 4 homens anunciaram um assalto. Além de R$ 2.700, os bandidos também levaram uma corrente de ouro e uma caneta Parker. A PRF apreendeu na manhã de ontem aproximadamente 15 mil maços de cigarros escondidos em carcaças de mesas de sinuca em Japira. Por volta das 6h30 da manhã, policiais rodoviários federais abordaram um homem de 52 anos que conduzia uma caminhonete. Em vistoria numa carga de carcaças de mesas de sinuca, os policiais encontraram caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai que totalizaram cerca de 15 mil maços escondidos nas carcaças. O homem, depois de detido, disse que transportaria a carga ilícita de Londrina com destino a Itapeva, São Paulo. Diante dos fatos, ele encaminhado para a Polícia Federal em Londrina para o registro do crime de contrabando. 8h50, o governo do Paraná vai pagar diária extra jornada para os policiais. O governo do estado vai pagar diária por atividade extra jornada para as suas forças policiais. O valor está sendo calculado e o decreto com os valores e a definição dos profissionais que poderão se enquadrar na proposta deve ser assinado ainda nesta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O benefício se estende a policiais militares, policiais civis, bombeiros e integrantes da Polícia Científica. A adesão será voluntária. Pela lei, deverá ser observado um intervalo mínimo de descanso de 11 horas antes e depois da realização da atividade extra-jornada voluntária. O pagamento extra-jornada está previsto em lei estadual, mas que ainda não havia sido regulamentada. O objetivo da lei é valorizar o efetivo e manter por mais tempo na ativa profissionais experientes. Ao implantar a diária extra-jornada, o governo do estado oferece aos policiais a possibilidade de assumir uma atividade regular em seus horários de folga, dentro da própria corporação, sem necessidade de fazer os chamados bicos para aumentar a renda. A iniciativa também deverá aumentar o efetivo de policiais em serviço e o policiamento em áreas de maior incidência de criminalidade. Repórter Rudy Bagatini. 8h51 em Santa Helena, 24 graus. Destaques agro. O Paraná, segundo estado produtor de grãos do Brasil, vai colher menos milho e soja nesta safra. As projeções foram divulgadas pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural. A diminuição é reflexo do clima seco que afetou as culturas. O maior ajuste para baixo está na segunda safra de milho. A produção agora é estimada em cerca de 12,20 milhões de toneladas, ante 13,38 milhões na previsão de março e quase 12 milhões no ciclo anterior, segundo o DERAL. A queda é de 16%. Os reflexos negativos do clima também são vistos na soja. O DERAL estimou quase 20 milhões de toneladas, ante 20,09 milhões em março e quase 21 em 19/20. A colheita da oleaginosa já está finalizada no Paraná. Cotações do mercado agrícola em Toledo: soja em grão saca R$ 158,76, trigo em grão nacional R$ 89,18 a saca e o milho seco, saca de 60 quilos, R$ 94,08. Além disso, o café em coco 1 quilo renda R$ 11,03. Mais destaques do setor agropecuário com o programa Com Você Agricultor, hoje 12h15, trazendo também agora os destaques com a Daiane Lenz. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. Aqui quem fala é a Daiane Lenz, do IDR Paraná Antiga Mater. Eu tenho um recadinho especial para vocês. Hoje, ao 12h15, vai ao ar o programa Com Você Agricultor. São notícias, cotações e as novidades do setor agropecuário. No programa de hoje, nós receberemos a médica veterinária Raquel, ela que é fiscal da ADAPAR, e vai conversar um pouquinho conosco a respeito da atualização dos rebanhos e das regras de vacinação. Acompanhe conosco, mande sua pergunta para o 3268-2020, hoje ao 12h15, Com Você Agricultor, na Liberdade FM.
Falando agora sobre as cotações do câmbio, o dólar comercial encerrou esta segunda-feira em queda, R$ 5,41, o euro subiu 6,53, assim como a libra 7,53, o peso argentino 58 centavos de real e o Bitcoin R$308.960. A Bolsa de Valores brasileira Bovespa voltou a subir quase 0,30%, 119.209 pontos. Hoje teremos novo sorteio da Mega Sena. Prêmio acumulado é de R$38 milhões, concurso 2368, será sorteado a partir das 20 horas, horário de Brasília. Apostas podem ser feitas até às 19 horas. Lembrando que essa é a Mega Semana das Mães. Sorteios também na quinta, dia 6 e no sábado, dia 8. 8h54. Para encerrar o nosso Bom Dia Comunidade, destaques do futebol. O Campeonato Paranaense ontem teve mais o complemento da rodada 8. O Paraná venceu o Rio Branco por 2-0, com gols de Micael e Gustavinho. Também o Azures derrotou o Atlético com gol polêmico por 1-0. E também tivemos o Cascavel CR perdendo em casa de goleada para o Londrina por 4-0. Ainda tivemos ontem à noite, no Couto Pereira, o UFC Cascavel vencendo o Curitiba. Jogo marcado por 2 golaços e também um gol contra Brizarro. O UFC Cascavel venceu por 3-2 o Coxa Branca. Campeonato Paranaense liderado pelo Operário. Também tivemos ontem Brasileirão Feminino, Botafogo 2-0 no Napoli de Santa Catarina e o Palmeiras goleou o Grêmio por 4-1. Campeonato Paulista, Inter de Limeira venceu São Caetano por 1-0, Ferroviária derrotou o Mirassol por 3-1 e o Botafogo de São Paulo venceu o São Bento por 2-0. Hoje teremos Libertadores, o Galo joga às 7h15 no Mineirão contra a equipe do Cerro Porteño, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos. Também teremos hoje Defensa e Justiça e Palmeiras, jogo será na Argentina, em Buenos Aires às 9h30. Flamengo também hoje joga pela Liberta, Grupo G. O jogo será também às 9h30 lá em Quito, no Equador, contra a LDU, na altitude. O Santos também hoje busca se recuperar na Vila Belmiro, joga às 7h15 e recebe o The Strongest. Além disso, hoje também teremos o Atlético Paranaense jogando pela Sul-Americana. O Atlético hoje vai receber a equipe vai visitar a equipe do Melgar, às 9h30. Também hoje tem o Bahia contra o Independente, 7h15, também pela Sul-Americana, o Bahia joga em casa. E hoje nós teremos a Champions League. Hoje vamos conhecer o primeiro finalista dessa edição. Manchester City e Paris Saint-Germain se enfrentam às 4 horas na Inglaterra. O primeiro jogo deu 2-1 para o City, que pode perder por até 1-0. 8h56, encerrando assim o Bom Dia Comunidade. Na sequência, Manhã Comunitária com a Dani. Volta à tarde com Na Escuta às 16 horas. Tchau, tchau.